Será que Paulo teve sua vontade violada? Jesus interferiu na vontade de Paulo, como dizem alguns intérpretes da Bíblia? Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Como a gente tem ouvido falar de discussões a respeito da vontade, se o ser humano tem ou não, se prevalece ou não a vontade do ser humano, se ele executa ou não a sua vontade, alguns acreditam que Paulo teve a sua vontade violada. Isso ocorreu exatamente em Atos capítulo 9, quando Paulo ia buscar cartas em Damasco para poder prender e açoitar os cristãos. Será que isso de fato aconteceu? Nós vamos ver isso, mas antes, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like. Para a gente poder falar sobre essa questão, precisamos observar quem era Paulo e qual a sua vontade. Ele mesmo faz a sua apresentação dizendo o seguinte, Atos 22:3. Quanto a mim, judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. O verso 4 ele diz assim, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres. Gálatas 1, versículo 14, ele diz assim, na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Filipenses 3, 5 e 6, ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Tá? Então, nós vemos Paulo fazendo aqui a sua apresentação, quem ele era. E Paulo, de acordo com os textos que nós lemos, ele era muito zeloso pela lei de Deus e tentava de todas as formas agradar a Deus. E quando se fala que Jesus interferiu na vontade de Paulo, nós precisamos saber, em primeiro lugar, qual era a vontade de Paulo. De acordo com os textos que nós lemos, a vontade de Paulo era agradar a Deus. Se Paulo desejava agradar a Deus e Jesus interviu, ou ele mudou a vontade de Paulo, então isso quer dizer que Paulo passou a não agradar a Deus? Seria isso? Porque se ele mudou a vontade de Paulo, porque se ele interferiu na vontade de Paulo, agora Paulo já não vai mais agradar a Deus por conta da ação de Cristo na vontade dele. O que muitas pessoas confundem nesse texto são os meios que Paulo usa para agradar a Deus e o desejo de Paulo em agradar a Deus, que são duas coisas diferentes. É por isso que muitas pessoas, quando lêem esse texto de Atos 9, confundem, dizendo que Jesus interviu na vontade de Paulo. E Jesus não interviu na vontade de Paulo, porque a vontade de Paulo, mesmo no tempo que ele ainda era fariseu, era de agradar a Deus. Quando ele vem para Cristo, a vontade dele continua sendo agradar a Deus. Qual é o problema nesse texto? O problema é que Paulo está usando meios que não são corretos para poder agradar a Deus. Ele está perseguindo a igreja de Deus, açoitando a igreja de Deus. Ou seja, ele quer fazer o certo, quer agradar, mas os meios que ele usa é errado. Eu não posso confundir isso, porque senão eu vou dizer que Jesus interferiu na vontade de Paulo, sendo que ele não interferiu. Paulo continuou desejando isso, tanto é que Paulo vai passar perseguições, vai sofrer fome, açoite, ele vai passar por tantas adversidades e problemas, tudo para agradar a Deus, tudo para que o nome de Deus seja glorificado por intermédio da vida dele. Não houve uma mudança na vontade de Paulo em agradar a Deus. Agora, esse texto é usado de forma incorreta para dizer que houve uma interferência na vontade, no livre-arbítrio de Paulo, que Paulo não tinha livre-arbítrio, ele fazia tudo que estava determinado, e na verdade não tem a ver uma coisa com a outra. O texto está falando apenas que Paulo, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. E ele diz, quem és tu, Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, agora Paulo vai ter uma visão concreta, nítida, de como ele deve fazer para agradar a Deus. O coração dele agora vai agradar a Deus da forma correta.
Simplesmente o que muda são os meios, tá? E a revelação que ele recebe de Jesus Cristo. E ele passa a entregar a sua vida, agora não mais para perseguir, mas ele se torna um perseguido por amor a Cristo. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo, que Deus abençoe e até o próximo.